Olá, queria fazer nossa resenha aqui, né? No nosso canal, resenha Teofilopsico, que seria resenha de livros de teologia, filosofia e psicologia. Eu quero trazer hoje para vocês uma indicação de um livro maravilhoso da doutora Ana Cláudia Quintana, né? Para a vida toda valer a pena, tá bom? Doutora Ana Cláudia tem 3 livros publicados, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, um livro maravilhoso, nós vamos falar dele depois. E ela tem esse livro aqui, que é o último que ela lançou, Para a Vida Toda Valer a Pena, que é um manual de como envelhecer com alegria, nós vamos estar falando dele. E ela tem um outro livro, que é Histórias Lindas de Morrer, né? Então eu queria estar indicando esses livros. A doutora Ana Cláudia é médica, geriátrica, e gerontóloga, perdão, e ela trabalha no hospital das clínicas, no setor de tratamentos paliativos, no setor de pacientes em estados terminais, né? Nesse livro dela aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que nós vamos estar falando posteriormente, é um livro que me emocionei muito, chorei muito lendo ele. Realmente, ela faz a gente fazer uma viagem pelos corredores do Hospital das Clínicas, e parece um título mórbido, mas na verdade ele nos dá uma lição de vida, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho desse manual Para a Vida Toda Valer a Pena, que é um livro que vai falar de algo que nós, seres humanos, muitas vezes deixamos de pensar, a velhice. E ela faz uma analogia com o deserto do Saara e a velhice. E ela traz a seguinte história, né? 2 amigas fizeram um contrato, né, durante a vida. Um contrato que não tem como ser invalidado as cláusulas, né? Não tem como ser desfeito. E nesse contrato dizia o seguinte, é a analogia que ela descreve aqui logo na introdução, que numa altura da vida, elas iriam morar no deserto do Saara. Né? O contrato foi feito, elas eram novas ainda, e numa certa altura da vida elas iriam morar no deserto do Saara. Então deveriam se preparar para estar lá, uma vez que não tem como o contrato ser desfeito. E aí chegou o momento, né? Chegou o dia daquele contrato ser efetivado ou ser obedecido, ser realizado, e elas vão para o deserto do Saara. Enquanto uma delas se preparou para aquele momento, então ela se preparou com vestimentas, né? Porque nós sabemos que o deserto do Saara faz muito frio e muito calor durante o dia e muito frio durante a madrugada. Então uma delas se preparou com roupas, fez todo o preparativo para aquele momento que ela já esperava durante toda a sua vida estar ali, enquanto a outra não se prepara. O que acontece? Acontece que elas chegam lá no deserto do Saara, e aí uma delas tem roupa adequada para o calor, tem alimentação adequada, tem roupa adequada para as madrugadas e os momentos de extremo frio, enquanto a outra só reclama. Reclama que está muito calor, ela não estava preparada. Durante a noite, a madrugada, que está muito frio, ela não estava preparada, não levou alimentação adequada. Então, essa analogia a doutora Cláudia faz com a velhice. É muito importante que nós nos preparemos para a velhice. A velhice impõe várias questões que vão ser discutidas no livro, né? Várias dificuldades que nós iremos passar, vários momentos que estão aí pela frente da vida de todo mundo. Ou a gente morre antes, ou nós vamos envelhecer. E como será a nossa velhice? Então, eu estou dando só uma introdução, eu vou estar falando uma resenha, um pedacinho, uma pequena resenha de cada capítulo. E é isso, nós temos que nos preparar para a velhice, que é extremamente frio, ou seja, tem muitas dificuldades, pode ser extremamente calor, ou seja, às vezes tem questões que é muito incômoda, vamos adoecer, vamos tratar nesse livro de percas, né? Envelhecer envolve percas de todas as áreas, percas de colegas, percas de amigo, percas de parente. Quem envelhece durante a sua vida passa indo para a velhice, passa por esse processo de percas. Percas de status, percas de habilidade, perca da saúde. Então, como que é? Você está preparado para envelhecer? Então, nós vamos falar o que a doutora Ana Cláudia Quintana nos trouxe de super interessante, um manual para a vida mesmo,
nos deixa lições maravilhosas, como envelhecer, como se preparar para envelhecer com alegria, como envelhecer com alegria, como aceitar que nós vamos envelhecer, que nós estamos caminhando para o envelhecimento, né? Aliás, a gente estuda bastante isso aí no desenvolvimento humano em psicologia e também quem estuda anatomia sabe que o corpo ele vai crescer e vai se construir, né, até os 20 anos. A partir dos 20 anos nós começamos a envelhecer. Então, até os 20 anos, né, nós aprendemos aí que nós estamos em construção, estamos aí em formação, né? O cérebro é uma parte que ele conclui a sua formação em meados dos 18, 19 e 20 anos. Depois dos 20 anos, o nosso corpo automaticamente, anatomicamente, entra num processo de decadência. Nós começamos a envelhecer todos os dias, né? Então, o envelhecimento nos traz também a questão, como eu disse, de percas, né? Nós perdemos habilidades, perdemos a saúde. E o que é necessário para a gente se preparar? O que é necessário para nós estarmos prontos para vivermos nesse deserto do Saara, que é a velhice. É o que nós vamos falar, tá bom? O primeiro capítulo desse livro é super interessante, que ele vai trazer o seguinte título: Acolher o envelhecimento. Como é importante a gente se preparar para o envelhecimento, né? Entender o que é envelhecer. E ele traz sempre no começo de cada capítulo uma frase que marca muito, assim, quando a gente está lendo, né? Ela diz assim, nesse capítulo: talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo. Então, como é importante a gente entender e compreender e aceitar que nós vamos envelhecer e o que é envelhecer, né? Então, ele coloca aqui como título Acolher o Envelhecimento e ele vai falar primeiramente, né, das estatísticas, fala também das estatísticas para um futuro próximo que nós estamos, que é a baixa do índice de natalidade e o aumento da perspectiva de vida, né? Então, o que está acontecendo? Está nascendo menos crianças e o ser humano está vivendo mais tempo. O que vai acontecer no futuro? Nós teremos mais idosos e menos jovens que cuidem desses idosos. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E esse livro, por isso que eu falo que esse livro ele vem dentro de um tempo maravilhoso, num período para se entender, e é um título muito necessário para que você leia, entenda, porque trata-se da realidade de hoje. Nós teremos no futuro mais idosos, menos jovens, então o mundo será um mundo mais idoso. Como que será esse mundo? Como será a perspectiva de vida? Como será o desenvolvimento dessa sociedade idosa? Teremos trabalho, teremos habilidade? Como será a saúde dessa sociedade? Então, é muito interessante, ela traz aqui na página 23, um pedacinho que diz assim: os idosos e as idosas representam a sabedoria e suas figuras também são fundamentais na organização social e na sobrevivência da comunidade, já que são o arquivo vivo dos saberes ligados à medicina, às ervas, às músicas, às danças, os rituais e a festa. Eles nunca representam um fardo a ser carregado pelos mais jovens. Então, como é importante a gente entender o idoso, a gente compreender o que ele pode oferecer, a riqueza que ele é, né? Uma biblioteca ambulante, né? Uma fonte de conhecimento. Então, é muito interessante. Ela vai falar da nossa herança europeia, que é uma herança de pensamento, a qual a gente não se prepara para a velhice e não aceita muito bem essa ideia de envelhecer, né? Não aceita muito bem a ideia de percas, de reabilitações, né? Então, ela vai falar dessa herança europeia, que está sempre assim: amanhã será melhor que hoje. Pode ser que amanhã não seja melhor que hoje. Pode ser que amanhã eu esteja mais velha e tenha mais dificuldades, e eu tenho que estar preparada para isso. E ela vai falar também que na nossa cultura, página 25, somos fruto dessa cultura que venera o amanhã como um tempo melhor. Então, ela fala que pode ser que o amanhã não seja um tempo melhor, porque nem sempre a velhice pode ser um tempo melhor. Ela tem as suas dificuldades, porque nós estamos, né, na analogia da doutora Ana Cláudia, no deserto do Saara. O frio é mais intenso e o calor é mais intenso. E tem toda um grau de dificuldades, mas nós temos que aprender a superar e vivermos cada dia melhor, né?
Então, como será a velhice se jamais cultivamos no Brasil o respeito às fragilidades do envelhecimento? Como que você está se preparando para a sua velhice, né? Então, ela fala aqui também, um dos títulos aí do capítulo 1, né? Um dos temas, que é o que nosso corpo ainda pode nos oferecer. Então, ela fala desse preparo que nós temos, que nós podemos ter hoje, com suplementação, cuidados da saúde, para enfrentar esse deserto do Saara no futuro próximo, talvez, né? Ou no futuro distante, quem sabe, entendeu? E ela vai falar também, que é o final aqui do capítulo 1, que é super interessante, viver em plenitude. Nós temos que viver cada momento pleno, vivendo cada detalhe. Sermos felizes a cada instante, primeiro por estarmos vivos. Depois que não importa que estamos envelhecendo. Vamos viver a cada momento, a cada instante, pleno. E é interessante como aqui no final do primeiro capítulo, na página 32, assim, ó, plenitude não significa viver apenas momentos felizes. O que de fato nem é possível, né? Não é possível dizer que somos 100% felizes, todo o tempo felizes, 24 horas felizes. Não somos, tá? Significa viver intensamente todo o tempo de vida, com seus altos e baixos, né? Conscientes da bênção que é estar aqui e agora. Nossa, eu achei o máximo essas últimas páginas do capítulo 1, que é a página 32, 33 e 34, e que diz assim também no final da 33. Entrelados, tá? Nessas escolhas, muitas vezes entramos em outro labirinto, o da angústia de perseguir metas impossíveis. Talvez a mais significativa dela seja o controle das emoções, que nos leva a treinamentos mentais exaustivos, embasados por afirmações positivas, ao uso abusivo desnecessário de antidepressivos e remédios para ansiedade. Essas medidas não trazem conforto, apenas mais sofrimento. A ditadura da felicidade ou da estabilidade emocional revela-se uma escravidão permanente que nos priva de viver tudo o que a vida nos oferece. O que pode ser bom, mas em geral não é. Então ela está falando do quê? Da plenitude da vida. Então temos que aprender que o que nos dificulta hoje é as condições da nossa sociedade, a mentalidade da nossa sociedade, que nos dita uma regra de sermos 100% felizes, que tudo vai dar certo, e que a gente não tem que se preparar para o dia ruim, né? Para o dia de dificuldade, que pode ser aí, ela está falando aqui do dia da velhice. Então é importante, primeiro, viver em plenitude, viver cada momento, e lá na frente ela vai falar muito disso. Ela vai nos dizer nos próximos capítulos, né? Depois a gente vai repetir, que na verdade nós estamos construindo um álbum de foto, né? Que nós vamos folhear na velhice. Então, que tipo de fotografia você está construindo hoje, né? Então, como é importante a gente construir momentos felizes, na condição que se tem, né? Que a gente viver com plenitude nas condições que se tem. Se tudo está bem, se tem alguma dificuldade, se tudo de repente não anda bem, mas a gente está construindo um álbum de fotografia e na velhice a nossa mente vai folhear esse álbum. Então vamos viver plenitude do dia, plenitude do momento e não se entregar a essa ditadura que ela fala da felicidade, perseguir metas que cobram muito de nós, né? Mas vivemos com plenitude, seja a dificuldade, seja um momento difícil, seja um momento de enfermidade, seja um momento de alegria, todos os momentos, toda a vida, cada instante tem que ser vivido pleno. É ele que nós vamos lembrar, é desses momentos que nós vamos lembrar na velhice. No capítulo 2, cada capítulo, gente, é extraordinário. Parece que ela vai avançando numa sequência de extraordinários, né? Mas o capítulo 2 nos diz como cuidar do corpo que habitamos e da mente que nos guia. Aí tem a frase, né? Que sempre ela deixa uma frase para se pensar, uma reflexão no começo de cada capítulo. O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro. E ela vai falar, né? Os cuidados com o corpo e com a mente. Ela vai falar aqui dos cuidados que nós devemos ter na alimentação, já aceitando e se preparando que o nosso corpo vai envelhecer. Então, não teremos essa saúde que temos hoje para sempre. É preciso se cuidar da alimentação
pensando se no dia de amanhã, que é o dia da velhice, o que o seu prato vai prejudicar o seu dia de amanhã? Como é que está sendo a sua alimentação, né? Então, ela coloca aqui, vigiar o que vai no prato. A gente já não comer vivendo só esse momento, esse instante, não, mas pensando na alimentação, qual benefício, qual malefício que ela vai trazer no futuro, na velhice. Como é que está sendo o seu prato, como é que é a sua alimentação. Você tem pensado na velhice quando você se alimenta? Você tem pensado em envelhecer com um pouco mais de saúde? Você tem pensado em envelhecer com menos problemas de saúde? Então, ela fala sobre isso. Outro tópico aqui do capítulo 2, né? É fortalecer o cérebro. Como é importante e não é costume da nossa cultura, né? Principalmente os brasileiros, se preocupar com reposição, suplementos, alimentos que são importantes para o cérebro, para a renovação dos neurônios, alimentos que retardam problemas de demência, problemas da velhice como Alzheimer, Parkinson. Então, ela está falando assim que é muito importante que a gente se preocupe, né? Eu não estou aqui indicando nenhum tipo de medicação, nenhum tipo de suplementação, mas é importante que você procure um médico e você cuide da sua nutrição, além da comida, mas também você se prepare, porque o seu cérebro vai envelhecer. E nós temos que fortalecer nossa mente, até para retardar alguns problemas que automaticamente chegam na velhice, né? Alguns sintomas que fazem parte da velhice. Então, ela fala sobre isso, sobre o fortalecimento do cérebro, já que aqui é um manual, esse livro, Como Envelhecer Feliz. Então, como envelhecer se programando para ter menos dificuldade, menos problema do que quem vive uma vida totalmente ausente da consciência de que vai envelhecer. Então, é diferente, né? Outra coisa que ela nos ensina aqui nesse capítulo, que é importante para você envelhecer de uma maneira mais feliz, né? Para você chegar nesse dia do deserto do Saara mais pleno, mais preparado. Ela fala de que é importante a gente abraçar as tristezas, né? E é muito interessante que ela coloca aqui na página, eu marquei alguns textos, alguns trechos do livro que eu achei super importante e chamou muito a minha atenção, e um deles está aqui na página 46, que diz assim, né? Alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo, todas essas coisas, né, fazem parte do ser humano, e de todas essas coisas, a tristeza é a única que promove a conexão entre as pessoas. A tristeza é uma excelente engenheira. Então, nós temos que aprender, mais uma vez, contestando a ditadura da felicidade, que é aquilo, temos que ser felizes, não. Nós temos que aprender a abraçar também as tristezas que a vida nos traz. A lidar com aquele problema, a entender aquele problema. E ela vai falar aqui que de todas as emoções humanas, né, raiva, medo, surpresa, nojo, ela vai falar que a tristeza, coisa que muitos insistem em falar que não sente, né? Ou essa sociedade insiste em falar, eu não fico triste. Não, a gente fica triste sim. E a tristeza é uma excelente engenheira. E ela traz, muito interessante essa parte, uma conexão entre os seres humanos, né? Nós nos conectamos mais com o próximo quando estamos nesses momentos de tristeza. Então, ela vai falar aqui, num dos tópicos desse capítulo, como abraçar a tristeza, tá bom? E ela vai finalizar esse capítulo 2 falando que nós temos, para poder chegar numa velhice feliz, nós temos que aprender a dar trabalho. Porque assim, muitas vezes nós temos o pensamento, eu não gosto de dar trabalho para ninguém. Envelhecer é dar trabalho para alguém. A gente vai dar trabalho para os médicos, nós vamos dar trabalho para os filhos, nós vamos dar trabalho para os amigos. Então, um dos tópicos que ela coloca aqui no manual de como envelhecer feliz é que nós precisamos aprender a como dar trabalho. Ou seja, reconhecer que vamos dar trabalho, aceitar que podemos sim ser dependentes de alguém,
e dependermos de alguém, né, em todos os aspectos, para tomar banho, para alimentar. Então ela fala muito, traz muitos exemplos e ela fala que há muitas pessoas que chegam na velhice e não aprenderam a dar trabalho. Então, se tornando assim mais complicado para quem cuida, porque a pessoa não aceita que depende, né? De certa forma, se tornam arrogantes, rejeitam os cuidados de outrem, dos filhos, um amigo, do médico. Então, é muito interessante a gente aprender a dar trabalho. E ela colocou aqui no decorrer do livro uma coisa muito importante, que é: nós precisamos sempre de alguém e dependemos sempre de alguém. E isso não se paga. Ela vai colocar isso no decorrer do livro também, mas esse tópico aqui eu estou lembrando dessa passagem. Que muitas vezes a gente fala assim, olha, o fornecimento de água que eu recebo, eu pago por ele. Não, você paga pelo serviço, mas pelo período da vida que o trabalhador que é responsável para que a água chegue até a sua casa, por isso você não paga. Então, assim, tá, eu pago pelo meu remédio, eu não preciso de ninguém, não. Você pode pagar pelo remédio, mas para aquele remédio chegar até você, algumas pessoas, muitas pessoas, deram o que não tem preço, período da sua vida, da vida deles, para que aquele remédio fosse elaborado e chegasse até você, né? Eu pago pelo médico, eu não preciso de nada, eu tenho convênio, eu pago. Não, você não está pagando. Você paga pelo serviço, mas para aquele médico te atender, ele passou 10, 15, 20 anos da vida dele estudando. Isso não tem preço. Então, é muito importante a gente aprender a ser mais humildes. É uma das lições para se chegar a uma velhice feliz. Aprender a dar trabalho, né? Ela relata alguns exemplos de pacientes, né, no hospital que sabem dar trabalho, que são... como é que se diz assim? Aceitam melhor os cuidados do médico, são mais gratos, né? São carinhosos, recebem os cuidados com carinho, facilitam, não rejeitam, não impedem, não dificultam os cuidados. Então, isso nos faz envelhecer de forma mais feliz. Aprender a dar trabalho, saber que a gente vai sim depender de alguém, e já depende no dia de hoje. Não tem como falar que nós pagamos, que somos individuais, independentes. A gente sempre depende de alguém. Temos que aprender a receber esses cuidados com carinho e aprender a retribuir esses cuidados somente com carinho, porque vai chegar um momento da nossa velhice que o dinheiro não paga alguns cuidados. Mesmo que você tenha o máximo de dinheiro possível, você não paga tudo, porque você vai precisar de vidas, de pessoas que cuidem de você, que disponibilizem momentos da vida dela para cuidar de você. E isso não tem preço. Gratidão. É essa palavra. Outro tema interessante que a doutora Ana Cláudia traz no capítulo 3 é lapidar as relações humanas. Mais uma vez, ela vai trazer aqui um texto de reflexão que diz assim: nosso legado é o nosso modo de viver, é a filosofia que guiou nossas vidas. Então, vai falar que como é importante nós deixarmos um legado, né, de convivência, de lapidação de amizade. Então, que o legado que se deixa, ou que se leva, né, para o tempo da velhice, é as condições de relacionamento que tivemos. É aquilo que construímos à nossa volta. Não financeiro, não material, mas aquilo que construímos como vínculo. E que essa é a filosofia que guiou nossas vidas. Ou seja, qual foi a ideia que guiou a sua vida? Qual foi a ideia que guiou os seus relacionamentos? É isso que você vai levar como legado, essa filosofia. Então, é interessante a gente pensar que tem pessoas que passam a vida arrumando confusão, magoando as pessoas, deixando aí um legado, um rastro de inimizade, um rastro de tristeza, de mágoa no coração de outros. E ela fala aqui que isso é muito ruim. Inclusive, olha que interessante, eu sempre marco alguns trechos, né, que eu acho importante. Nesse capítulo eu marquei aqui na página 57, que diz assim, ó: o achado surpreendente foi, né, ela está falando de um estudo de Harvard, que nossos relacionamentos e quão felizes estamos neles
exerce uma influência poderosa sobre a nossa saúde. Então, a pessoa que sai deixando um legado, um rastro de inimizade, de mágoa no coração das pessoas, ele acaba afetando a si mesmo. Né? Então, eles perceberam nesse estudo que foi feito, né? Ela vai falar do estudo de Harvard, mas ela fala aqui que é surpreendente que o quão felizes nós estamos nos nossos relacionamentos, seja conjugais, familiares, amigos também, né? Ou fraternos, assim. Esse estado, quão felizes nós estamos nos relacionamentos hoje, vai causar uma influência poderosa nas condições da nossa saúde. Então, é muito bom estar de bem, lapidando relações humanas. É muito bom você passar a vida construindo bons laços de amizade. Faz bem para a saúde isso, né? E ela fala aqui ainda, ó, o estudo de Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não apenas a saúde física, mas também o cérebro. Olha só, as percas cognitivas ficam muito menores entre os participantes, ou seja, aqueles que participaram desse estudo, que tinham vínculos fortes com a família, com os amigos e com a comunidade. Isso é o máximo que ela está falando. É muito importante. Ela está falando aqui que as percas cognitivas que nós vamos ter na velhice são menores, né? A nossa saúde é mais forte quando durante a nossa vida nós lapidamos vínculos emocionais saudáveis, vínculos de amigos, com parentes, vínculos com a comunidade. Nós lapidamos vínculos humanos saudáveis, ou seja, nós passamos esse período de crescimento, esse período todo da vida, em relacionamentos satisfatórios, que não nos agridem. Então, é muito ruim para a saúde você ter a companhia de alguém que te faz mal, que você se confronta, que te agride. Então, ela está dizendo aqui que a lapidação dos vínculos humanos trazem benefício não só para o cérebro, não só para a saúde física, mas também para o cérebro e para a saúde em geral. Que, na verdade, nós vamos envelhecer mais felizes quando passamos pela vida tendo boas amizades. E tem uma parte do livro que ela vai dizer assim, que há um percentual maior de felicidade na velhice, quando no decorrer da vida você conseguiu lapidar um amigo de longa data e que esse vínculo foi bom, fez bem, vai fazer bem para você. Então, ela fala que tem mais chance de chegar aos 80 anos mais feliz quem tem pelo menos um amigo, e ela vai relatar isso no livro, que ela diz assim, que esse amigo tem que ser aquele que você pensa, se eu passar mal agora, para quem eu ligo? E você vai lembrar desse amigo. Se eu precisar agora de um socorro, em quem você pensa? Você vai pensar nesse amigo. Então, esse é um tipo de amizade que você deve preservar e que isso vai trazer benefício à sua saúde e que ainda há a possibilidade de você chegar aos 80 sendo mais feliz quando se tem amigos, quando se lapidou bons vínculos, quando se deixou um rastro menor de inimizade na vida. Tem pessoas que passam a vida, né? Nós vivemos numa sociedade efêmera, tudo é muito rápido, e hoje faz parte, né, desse pensamento da sociedade de hoje. Você ir lá nas redes sociais, dá uma limpada e tira metade, e renova, e faz novos amigos, passa um tempo, você troca, já vai para outros amigos. Ou seja, não lapida longos vínculos de amizade. Então, é ruim isso. E, além disso, tem pessoas que passam a vida construindo histórias ruins, né? A pessoa arruma confusão em família, a pessoa arruma confusão dentro da casa, a pessoa só causa mágoa nos outros, não tem amizades a longo prazo, não consegue manter amizade mais que 2, 3, 4 anos, não tem amigos de 20, 30 anos, porque ele já estragou aquela amizade, ele brigou, ele desfez, ele magoou. Então, eu conheço gente assim, né, que é muito difícil.
e realmente as pessoas vão passando pela vida daquela pessoa, mas não permanece. Agora, você será um ser humano melhor se você conseguir que as pessoas passem e permaneçam na sua vida. E lá aos 80 anos isso vai fazer uma grande diferença, porque é muito bom ter amigos de longo prazo. Isso significa que esses amigos são pessoas que te conhecem como você é, que conhecem toda a sua dificuldade, que conhecem seus defeitos, né? Seus haveres, seus defeitos também, eu posso dizer assim, ao contrário, seria os benefícios que você tem, ou naquilo que você é bom, mas também conhece as suas dificuldades, os seus defeitos, que você é realmente. O que é difícil hoje, porque os vínculos de amizade hoje geralmente são virtuais e as pessoas não se conhecem de verdade. Então é muito importante lapidar relacionamentos, né? E se manter, na maioria do tempo, feliz nos relacionamentos e ter amigos a longo prazo. Você é uma pessoa melhor, né? Você é uma pessoa que tem uma perspectiva melhor de ser feliz na sua velhice. Se você falar pra mim que você tem um amigo de mais de 20, 30 anos, é que tá bom. Se você olhar em volta de você e seus amigos estão sempre se renovando, precisa rever essa atitude, né? Precisa construir amizades mais sólidas, né? Ela falou outro trecho aqui, ela deixou outro trecho maravilhoso, na página 58, que diz assim, no outro extremo, né, de pessoas, ela está falando de pessoas muito felizes, né, e ela fala aqui, igual essa parte que eu falei para vocês, as pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80. Então, quem tem amizades de a longo prazo e que até os 50 anos aquelas amizades prevalecem, ele vai chegar a um 80 de forma mais saudável. E também tem um texto aqui. No outro extremo, o estudo mostrou, que é esse estudo de Harvard, que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo. Então, tem pessoas que gostam de ser autossuficiente, né? Sai fazendo um rastro de amizade, magoa, não se importa, é arrogante, prepotente. Então, quero dizer para essa pessoa, você tem uma boa, um bom grau de um bom percentual, ou um grande percentual de chegar à sua velhice e você está sozinho. E quer dizer que o que a doutora Cláudia fala aqui é que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo. Ela faz mal. Então, vamos rever o rastro que a gente deixou, né? De inimizade, de tristeza no coração das pessoas e aprender a construir aí relacionamentos humanos mais saudáveis, porque isso faz bem para a nossa saúde, tá bom? Aí ela encerra aqui falando que nem todo relacionamento que nós temos na vida se encerra com a morte, né? A morte não nos impede de continuarmos sermos amigos de alguém. Então, a morte não encerra relacionamentos. Há pessoas que morrem, mas continuam existindo em nossas vidas. A história foi tão linda que essa pessoa escreveu e deixou, que a morte não pode encerrar isso. A pessoa continua ali com seus exemplos de vida, a gente sempre tem um reflexo do carinho daquela pessoa, da fisionomia daquela pessoa, das atitudes daquela pessoa. Então, ela vai falar muito sobre isso, né? E eu quero ler outro texto para encerrar esse capítulo aqui, e que diz assim, na página 62, há uma geração inteira ficando velha conosco, e a nossa geração, e isso faz toda a diferença, ou seja, nós estamos envelhecendo com um grande percentual de amigos no mesmo caminho. E nós vamos ter que conviver lá na velhice com essa sociedade. Como é que está sendo esse relacionamento? Tá bom? E aí ela vai falar que o legado que a pessoa carrega para a vida, ou que a pessoa deixa como exemplo, é como ela conviveu, como ela viveu, né? E que tipo de filosofia guiou a vida dela? A filosofia do próximo, assim, próximo amigo, esse já era.
a filosofia de sempre renovar o vínculo de amizade, não ter longos vínculos, amigos de longa permanência, essa filosofia de vida, isso vai trazer um problema lá no futuro. Então, maravilhoso o capítulo que nós terminamos de ler, que vai falar, só para terminar aqui, ainda mais um pedacinho, página 66, enfrentar a solidão no deserto pode ser mais assustador do que encarar outras dificuldades, como o calor ou o extremo frio, e a fome, ou a sede, o medo, ou a insegurança. Então, enfrentar a solidão na velhice é mais triste do que qualquer doença que o tabagismo possa trazer, o alcoolismo, ou o calor desse deserto que é a velhice, ou o extremo frio desse deserto que é a velhice. Vamos procurar lapidar melhor nossas amizades. Vamos lá. Capítulo 4. Eu falei que um capítulo, gente, parece que é sempre mais saboroso que o anterior. O próximo capítulo será sempre mais saboroso que o capítulo anterior. Eu senti isso ao ler o livro, né? E o capítulo 4 vai trazer o título seguinte. O seguinte título. Aprender a perder. Aí, mais uma vez, ela traz uma frase de reflexão. Como é que se lida com as perdas? Onde ensinam a gente a lidar com as perdas, né? E como se aprende a lidar com a perda. Então, ela vai falar o seguinte, ficar velho traz perdas. Então, como envelhecer de forma feliz? Uma das coisas que ela traz, então, no capítulo 4, é você trabalhar o seu emocional, sua mente, para poder você lidar de uma forma mais aceitável, né? Com as percas, né? Ou as perdas. E aí tem várias, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a passar por esse processo de perder, né? Isso é uma coisa que vai acontecer enquanto você envelhece. Você vai perder amigos, você vai perder pai, você vai perder mãe, você perde os tios, você perde as tias, você perde poder aquisitivo, você pode perder patrimônios, você perde a saúde, você perde habilidades. Então, envelhecer significa perder. É o que ela fala aqui, é o que ela vai trazer, essa reflexão. Envelhecer é perder sempre, né? Na minha velhice, eu não vou ter algumas pessoas que eu tenho hoje. Na minha velhice, talvez eu não tenha as condições que eu tenho hoje. Na minha velhice, eu não vou ter as habilidades que eu tenho hoje. Na minha velhice, não vou ter a saúde que eu tenho hoje. Como é que a gente tem se relacionado com esse tema, perdas? É um tema forte para os dias de hoje, lembrando que a Covid levou muitos amigos, parentes, né, companheiros, né, irmãos, irmãs, e muitas pessoas perderam nesses últimos 2 anos. Então, as pessoas ainda estão vivendo o luto, né? E é o tema, inclusive, do próximo capítulo, que é a gente aprender a respeitar. Eu já vou emendar aqui, então, o 4 e o 5, que é a gente aprender a lidar com o luto, e o luto precisa ser respeitado, tanto por quem está vivendo, tanto por quem está trazendo consolo, né? E às vezes o consolo ele é uma palavra que fere, né? Porque fala, mas vai passar, mas é normal isso, não. E a pessoa quer viver aquele momento, né? Mas eu vou voltar aqui para o 4 já emendo com o 5. Então, nós temos que aprender a lidar com essas perdas, né? E com as pessoas que se vão. E isso vai fazer com que a gente envelheça com essa aceitação de forma mais feliz, né? Quem envelhece sem aprender a lidar com as perdas, lá no futuro, com certeza, ele vai ter acentuado aí angústia, depressão, tristeza. Nós precisamos aprender a respeitar e aceitar que a vida vai nos trazer muitas perdas em todos os aspectos da vida. E quanto mais a gente vai envelhecendo, que é um privilégio, porque quem não tem oportunidade de envelhecer é porque morreu antes. E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai ter que aprender, ou vai tendo que aprender a lidar com as perdas, né?
Então, esse é um título maravilhoso, a gente se preparar, aprender a lidar com isso. E para quem já teve algumas perdas, né, que todos nós, dependendo da idade, quanto mais idade a gente tem, mais história de perdas a gente vai ter para relatar, a gente aprender a trabalhar com isso, não carregar todo esse sentimento de não aceitação para a velhice. Isso não vai fazer bem nem para a saúde, nem para o seu estado mental, nem para você viver aí os dias do Saara de forma mais feliz, tá bom? Os dias do deserto. É importante a gente aprender a lidar com as perdas. E aí eu já vou emendar, então, aqui no capítulo 5, que é conviver com lutos, né? Aproxime das pessoas e não banalizem os seus sentimentos. É a frase de reflexão. Então, nós temos que aprender a lidar com o luto, a aceitar que esse é o final da vida, é o destino de todo ser humano. Nós vamos morrer. Se a gente não morrer aos 20, aos 30, aos 50, aos 60, aos 80, a gente vai morrer um dia. Essa é a certeza que se tem. E isso não se altera por religião, por crença. O cristão vai morrer, o protestante vai morrer, né? O espírita vai morrer, o budista vai morrer, o hinduísta vai morrer, o islâmico vai morrer. É claro que o ser humano ele sempre busca, parece que uma fuga, muitas vezes, na religião, para impedir que ele chegue nesse momento. Ou então é normal do ser humano ele buscar a fuga de não querer pensar nesse momento. Não vou pensar em morte, não vou pensar no luto, não vai acontecer. Vai acontecer na vida de todos nós. Nós tanto vamos perder pessoas como um dia nós vamos morrer. E isso é normal, faz parte da vida. Lembra que eu falei para vocês que a gente aprende muito aí na faculdade de psicologia, na aula de desenvolvimento humano, que na verdade o ser humano ele está se desenvolvendo até os 20, o último desenvolvimento, o último estágio de desenvolvimento é do cérebro, aos 20 anos, e a partir dos 20 anos ele entra no estágio de decadência mesmo, né? O corpo começa a morrer, as células começam a morrer, o corpo já vai declinando para o fim, a partir dos 20 aninhos. Então, assim, né? Já estou caminhando para o dia da morte, é normal, e tenho que aprender a lidar com isso. Tanto tenho que aprender a lidar com isso, como tenho que aprender a lidar com o luto. E uma das formas de se lidar com o luto, repetindo o que eu já falei para vocês, é a gente aprender que existe um tempo para a gente curtir o luto. Isso é muito importante. Eu tenho que me dar esse tempo, eu tenho que me dar essa condição de, se eu viver algum luto, eu tenho que viver aquele momento. E é necessário viver aquele momento e guardar aquela pessoa no coração e saber que eu também vou morrer um dia. E a gente preparar as pessoas à nossa volta para que eles possam lidar com o dia em que vamos faltar, em que não vamos mais estar aqui. Então, esse tema aqui é muito rejeitado pela nossa sociedade, pela nossa cultura. Não quero falar da morte, não quero pensar que eu vou morrer, nem que quem está à minha volta vai morrer. Não, eu nunca vou perder meu pai, minha mãe, nunca vou perder meus irmãos, nunca vou perder ninguém. Não, a gente vai perder, como a gente vai ser uma perca também na vida de alguém. Nós vamos fazer com que as pessoas à nossa volta um dia também nos percam. Então, conviver com o luto, né? E aí ela traz essa frase que, além da gente aprender, além da gente ter a necessidade de aprender a lidar com o luto, também é importante, para que você vá envelhecendo de forma feliz, você não banalizar o sentimento de outra pessoa, aprender a respeitar o luto de outra pessoa. E não falar, não, mas por que tá sofrendo tanto? Vai passar, e por que tá assim? Não, nós temos que aprender a respeitar. E não, aí ela traz aqui um título, um subtítulo, aliás, desse capítulo, que é Conselhos que não ajudam, e ela vai trazer várias frases que a gente costuma, né, às vezes dizer, sem pensar, para alguém que está no luto e que não vai ajudar nada a pessoa e muitas vezes faz a pessoa sofrer mais ainda, tá bom? Então, lidar com as percas e aprender a conviver com o luto, tá bom? Beijão, vamos pro próximo capítulo. No capítulo 6, a doutora Ana Cláudia vai trazer outro título super legal, assim, maravilhoso. Eu amo essa autora, passei a admirá-la desde o primeiro livro que eu li.
E esses 2 livros trouxeram uma lição de vida maravilhosa e estou passando para vocês porque é bom, sabe? Eu vou procurar passar aqui bons títulos, bons textos, né? Bons livros que edificam a nossa vida, que nos ajudam a lidar com as dificuldades habituais e normais da vida, né? Os degraus que a vida nos oferece, cada um a gente sobe de uma maneira, alguns de forma mais fácil, alguns degraus com mais dificuldade, né? E aqui eu já falei, então vai ser bem resumido esse capítulo 6, que ele fala assim: cultivar as boas lembranças. Aí olha lá o texto de reflexão. As boas lembranças são um retrato daquilo que juntamos ao longo da vida, né? Eu falei desse capítulo aqui anteriormente, que é a gente aprender desde já a cultivar boas memórias, né? Às vezes a gente passa boa parte da nossa vida consumindo momentos ruins dentro de nós, né? Ruminando, né? Para quem não sabe, ruminar é algo que acontece com as vacas, né? Que elas comem e o alimento volta para a boca, e elas mastigam novamente, engolem, e às vezes ele volta novamente. Então elas remastigam, né? Não sei se essa seria a palavra certa, mas ruminar isso, quando o que está no estômago volta, você mastiga, ele vai para o estômago, depois ele volta. Então a gente passa boa parte da vida ruminando momentos ruins, né? Não sei se seria o termo certo, correto aqui, mas eu penso sempre, quando eu lembro desse título, me lembra isso, né? Então é bom a gente aprender a esquecer, passar uma borracha, momentos difíceis, momentos ruins, pessoas ruins, pessoas que nos fizeram mal, né? Que nos machucaram, que foram infelizes, que eles foram infelizes, até porque a gente aprendeu que deixar um rastro, um legado de inimizade, de tristeza no coração da pessoa, vai fazer com que aquela pessoa que deixou adoeça mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Quem faz é que adoece, né? Mas nós temos que aprender a apagar um pouco as memórias ruins que faz parte da vida. A gente não vive numa ditadura. A gente vive numa ditadura de felicidade, mas isso não é verdade em nossas vidas. Não pode ser compartilhado, porque a vida não é feita de momentos felizes, mas de momentos tristes também. Essa ditadura da felicidade, como diz a doutora Ana Cláudia, precisa ser vencida, né? Eu posso ficar triste, eu posso muitas vezes ser afrontada, ser magoada, é possível eu ter percas, é possível eu ter que viver um momento de luto, tudo isso faz parte da vida, né? Mas aqui, cultivar boas lembranças é uma coisa que ajuda a gente a envelhecer de forma mais feliz, aprender a passar um pouquinho a borracha, deixar de lado, né? Esquecer, apagar certos tipos de pessoas, assim, apagar mesmo, né? Deixar pra lá, corta o vínculo se a pessoa te faz mal, mas esquece tudo que ela te fez, não fica ruminando, porque esse ruminar de momentos infelizes da nossa vida faz parte fisicamente, vai fazer com que você chegue a uma velhice mais atordoado, de forma infeliz, né? Então, envelhecer com felicidade é cultivar boas memórias, tá bom? Vamos lá para o próximo capítulo. Para nós finalizarmos, nós vamos falar do capítulo 8 e do capítulo 9. E o capítulo 8 vai falar sobre encontrar o sentido da existência. A frase de reflexão é: por que você não quer morrer? Aí eu queria trazer um pedacinho, um trecho desse outro livro dela, que ela faz a seguinte pergunta, né? Ela nos coloca na seguinte condição: eu sou uma médica e eu chego para você e falo para você que só te restam 20 minutos de vida. O que é importante para você? O que você queria nesse 20 minutos? Quem você queria do seu lado? E esse texto desse outro livro me fez pensar muito, porque quando se dissessem para mim, só falta 20 minutos de vida para você, você vai morrer daqui 20 minutos, e perguntasse para mim o que realmente importa, ou quem realmente importa, realmente, se você se colocar nessa situação, a gente para pensar. E quando eu parei para pensar, eu descobri que se faltasse 20 minutos para mim viver, eu queria muito ter meu pai, minha mãe e meus filhos do meu lado. E aí, depois que ela dá esse tempo nesse texto desse outro livro, para você responder para você mesmo, ela faz a seguinte afirmação:
Isso que você pediu nesses últimos 20 minutos de vida é o que realmente importa. Então, por que que nós estamos sofrendo por coisas que não importam? Entendeu? Então, eu guardei muito, depois a gente vai falar do outro livro, e eu quero trazer esse texto, esse pedaço, né? Deste outro livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu queria trazer aqui para esse capítulo, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Então, isso faz com que a gente chegue na velhice sem se sentir frustrado. Porque às vezes a gente passa boa parte da vida dando valores a coisas que não são importantes. Então, é importante a gente priorizar o que realmente importa na nossa vida. Então, por que você não quer morrer? Por que você não quer morrer? Você quer viver o que ainda? Quer fazer o que? Então, o que importa, né? Então, é esse capítulo, vou colocar o óculos, capítulo 9, que vai falar disso, né? Como é importante a gente encontrar o verdadeiro sentido da vida. E ela já falou anteriormente, a gente viver cada minuto, dar prioridade, viver cada instante. É importante construir o nosso autorretrato, que você vai lembrar na velhice. Então, tudo isso que ela falou, ela finaliza aqui com esses dois textos, que é você descobrir o que é importante para você, viver o que realmente importa e parar de viver coisas fúteis que lá na frente não terão peso nenhum, ou vai chegar a velhice e você vai se arrepender daquilo que você não viveu. Então, é importante que no momento agora você decida o que é importante, por que você não quer morrer, o que você quer fazer, por que você quer a vida. Então, quando você te fizer essa pergunta, quando a gente faz essa pergunta e responde, a gente descobre o verdadeiro sentido da nossa vida, tá bom? Então, ela diz assim, aqui num dos trechos, que para sempre é uma coisa que não existe. Nada é para sempre, né? Nós não somos para sempre, nós vamos morrer. Então, para sempre não vai existir. Tudo tem um fim. Então, nesse momento agora, o que é importante e por que eu não quero morrer? Eu quero viver o que ainda? Então, vamos batalhar, lutar. Enquanto a gente está com vida aqui ou estamos caminhando para a velhice, a gente realmente viver o que importa. Para que quando a gente chegue na velhice, tenha um bom porta-retrato, boas memórias, boas lembranças e se sinta realizado. Eu vivi realmente o que importava e não joguei a vida fora, né? Então, esse é o capítulo 9, o capítulo 8, e no capítulo 9 ela vai falar sobre fazer as pazes com o tempo de morrer depois de envelhecer. Aí ela vai falar, para fechar o livro aqui, como é importante a gente envelhecer fazendo as pazes com o dia da morte, ou seja, aceitando, se preparando, não se frustrando, não se entristecendo e não fugindo dessa data. Envelhecer é fazer as pazes com a morte, ou seja, ela está chegando, chega para todo mundo e é isso daí, né? E eu separei aqui, fiz anotações no livro aqui, nesse capítulo 9, 3 aspectos, né? Primeiro é você ter consciência, ela vai falar sobre ter consciência. O que é ter consciência que a doutora Cláudia está expondo aqui? É saber quem somos nós. Então você deve ter consciência de quem você é realmente. Não você ser uma personagem que só está montada para poder ser vista e realizar a vontade de outro, né? É importante a gente ter a consciência de quem somos. Em primeiro lugar, a gente ter a satisfação de nos agradar, de estar bem para nós. As coisas têm que estar bem para você. Você não pode viver relações ou situações que você está infeliz. Você faz mal para o seu psicológico, para a sua saúde física e mental, e vai fazer muito mal lá na velhice, para você lembrar disso. Eu vivi algo que eu não queria, mas eu me forcei, eu tentei agradar outras pessoas. Então, primeiro, ter consciência, quem somos nós, né? Depois, conectar-se com o outro. Quem sou eu para o mundo, né? O que você tem feito para o outro, né? É aqui o último capítulo dela, que ela vai pôr esses tópicos, né? Conectar-se com o outro. Quem você tem sido para o mundo? O que você tem feito? Aí voltando nos temas que ela trouxe anteriormente, né? Qual o legado que você está deixando? O que você escreveu? O que você priorizou, né? E o último aqui que ela coloca assim, compromisso, fazer os outros felizes. Como é interessante, né? Ela coloca aqui como compromisso da vida, você ter como lema, procurar fazer quem está à sua volta mais feliz, tá bom? E aí ela finaliza, um livro maravilhoso. E eu quero deixar então para você mais uma vez aqui, para a vida toda valer a pena, Ana Cláudia Quintana Arantes. Estou super indicando o livro,
para quem gosta aí de uma boa indicação de leitura. Esse livro me ajudou muito a ver vários aspectos da vida e me preparar para uma coisa que, se eu não morrer amanhã ou depois, eu vou chegar. A velhice, eu preciso ir para o deserto do Saara, que é a analogia que ela faz, pelo menos preparada para esses dias, né? Eu preciso estar lá feliz, realizada, porque não vai ter como voltar, não vai ter como consertar. É um contrato que a gente assina aí com a vida e ele vai chegar o momento de se cumprir, não tem como sair, fugir, ou se você morrer antes. E nós precisamos chegar lá ou caminharmos para lá de forma feliz e sermos felizes quando nós estivermos na velhice. Beijo para vocês, tá bom? Se inscreva no meu canal, aperte o sininho, curta aí, tá bom? E indique para outras pessoas. Beijo!